Olá, muito obrigado por vir a mais este evento da Casa da Crítica. Hoje, uma live importantíssima de um tema absurdamente importante por igual, que é a alimentação maléfica inteligente. Questão aí que atinge a todos nós, e que há tantas vezes nós somos aí insensíveis a esse problema, até como eu vou contar, como eu padeci disso também. Nós temos a alegria de receber a Daniela Medina, a nutricionista, e uma pessoa aí que tem muita experiência neste ponto, inclusive, de vínculo da alimentação à inteligência. Tem vários trabalhos e estudos aí na questão neurológica, tá? Também. A Daniela atua também, atende clinicamente aí as pessoas, inclusive sob esse viés. E, assim, uma alegria de ter encontrado a Daniela e uma alegria maior que a Daniela aceitou esse convite de partilhar aqui com a gente tanto saber tão relevante humanamente. Daniela, muito obrigado por você acolher esse nosso pedido. Por favor, se apresenta, conta aí para o público quem que você é, enfim, dá uma rápida apresentação aí para antes da gente seguir, tá? Por favor. Agradeço, Vicente, o convite, fiquei muito feliz. Boa noite a todos. Bom, ele já deu uma boa apresentação aí. Hoje eu atuo na clínica de forma online, após a pandemia, e os assuntos tanto da área comportamental, mas principalmente a saúde mental, intestino, cérebro e todas as consequências na nossa saúde no dia a dia, que é algo que cada vez mais, com esse mundo atual, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, alguns transtornos de personalidade, coisas que cada vez mais a gente vem sofrendo. Então, fico muito feliz, Vicente, muito obrigada pelo convite. Que alegria, minha cara. Que seja aqui o primeiro degrau de uma escada alta, longa. Para todos nós. Eu queria até contar uma historinha antes da gente começar. Assim, boas partes das pessoas aqui me acompanham, seguem, etc. Tá? E eu mesmo, tá? Eu, Vicente, fui muito insensível a esse problema. Eu vivi um problemaço. Eu sou filósofo, tenho uma atividade intelectual muito intensa, ativa. Escrevia 3 artigos por mês, poesia. Vira e mexe, sai poesia toda semana. Tá? Leitura, assim, o pessoal não vê, mas é uma biblioteca aqui, eu sou leitor voraz. Eu passei meses perdendo potência intelectual, perdendo potência. A produção de 3 artigos por mês, para se escrever um a cada 3 meses. Poesia sumiu, gente. Sumiu poesia. E eu fui ficando num cansaço. Mas já tive um monte de problema, tive outras lesões, já tive lesão muscular, tive isso, passei por psiquiatras, 2. Cheguei, eu só até lembra, tá ali, ó, o meu protetor de ouvido, eu não tinha irritabilidade ao ouvido, um monte de coisa. Gente, como eu passei um problema de sono, etc. Tive um monte de médico, aí houve até um diagnóstico de que eu padecia estava em burnout. Tirei férias, voltei pior das férias. Mentalmente até descansado, mas organicamente assim, terrível. E, enfim, e comer, gente. Umas pessoas como sou, inclusive, estou no sobrepeso há muito tempo. Então. Passei muito mal, gente. Perdi vontade de vitalidade mesmo. Numa madrugada que eu não aguentava mais meu mal-estar assim, crônico de meses, e que eu tive no pronto-socorro aqui em São Paulo, que falou, me dá alguma coisa, porque eu não aguento mais. Que o socorrista fez uma anamnese comigo. Tá? Você é filósofo? Eu falei, sou. Faz filósofo? Eu penso, cara, eu escrevo, mas você está produzindo? Não. Entendi. Já fui no psiquiatra, fui no monte. E não sei o que, enfim. Ele me deu um toque, para de comer glúten. 3 dias que eu parei de comer glúten, voltei a dormir. A concentração foi sendo restabelecida. 10 dias que eu não comia glúten, voltei a escrever poesia. O imaginário voltou. Eu vi um aspecto interessantíssimo em mim, que foi a questão do sonho. Voltei a sonhar em termos de narrativas oníricas, que tinha sumido. Então, assim, há um retorno, assim, há uma vontade de fazer as coisas, etc. Foi aí que eu abri uma questão que eu não tinha essa sensibilidade.
Então, e eu vou falar uma coisa, sem minha falsa vergonha aí mesmo, mas assim, sem vergonha de reconhecer essa tolice mesmo. Achava uma frescurada. Porra, esse negócio tá frescurada do cacete, que não pode comer glúten, não pode comer leite, que não sei o que. Ou tá frescura. E não, olha, eu quase morri por disso aí, entendeu? Eu costumo dizer esse tipo de coisa, tá? Claro que não é só de glúten, isso aqui não é evento para falar de glúten. Glúten foi para mim, para mim, assim, mas estamos falando de alimentação inteligente. Eu comecei a mexer, comecei a comprar aqui as obras aí, a alimentação e o cérebro, o problema do intestino e tal, e fui ver problema de atenção, concentração, memória, foco, vontade, enfim. Aí a questão de procurar as pessoas que são especialistas aí no Brasil. Eu achei a Daniela, tá? E tem muito. A Casa da Crítica fala de inteligência. Inteligência, sempre lembro, estava em Aristóteles já. Inteligência é função vital. Nós não podemos ter saúde sem inteligência. É um absurdo a gente não conseguir ver essa coisa tão óbvia, que a inteligência é uma função da vida, e que é para ter, tá? E para ter uma vitalidade, a gente precisa da inteligência. A gente não pode estar molestado. E a alimentação, gente, tá aí. Daniela, conta para nós aí, quem come mal fica burro. Conta aí. Eu emburreci, viu, gente? Eu estou retomando. Você levantou uma questão bem importante, que aí a gente entra no ponto da questão da gente observar os sinais do nosso corpo. Então, da mesma forma que a gente sente sede e toma água, a mesma coisa, você toma um café, come um pão, qualquer alimento que seja, e a gente perceber essas reações no nosso corpo. E com essa questão intelectual, da inteligência, é algo que acaba ficando muito nítido, porque a gente precisa de força física para realizar as nossas atividades, mas principalmente mental, para ter essa faculdade de aprender, de explorar novos conhecimentos. E aí a alimentação e a nutrição, ela entra de forma importantíssima, tanto pela questão dos nutrientes que a gente precisa, mas principalmente para a gente ter essa capacidade, primeiramente, de observar o nosso corpo. Então, como o Vicente comentou, todos esses sinais e sintomas, então, dores articulares, cansaço, às vezes até uma leve diagnóstico de depressão ou algo mais profundo, e muitas vezes a gente não vai fechar aqui que seria só o glúten, mas toda mudança que a gente vem sofrendo ao longo do tempo com a industrialização dos alimentos. Então, antes, o pão, ele era feito de uma forma. Hoje, a gente sabe que o processo, por ele ficar, o processo de industrialização, ficar muito tempo na prateleira, isso vai implicar na nossa saúde intestinal. Então, como o Vicente comentou, essa questão dessa sensibilidade que ele teve, que provavelmente, no caso dele, não sei se teve o diagnóstico da doença celíaca ou uma sensibilidade ao glúten, que tudo isso a gente consegue perceber no dia a dia. Comeu muito pão, massa, biscoito, ficou cansado, principalmente no final do dia, ou você chega num determinado horário e você sente mais vontade de comer, principalmente entre 4 horas da tarde. Então, tudo isso são alguns sinais que a gente pode observar no nosso dia a dia. Tá, e me conta uma coisa. A atenção, a percepção do declínio de atenção, é uma coisa difícil, às vezes, a pessoa perceber que ela está desatenta. Sim. Tá? E associar isso, por sua vez, à alimentação, tá? Já demanda uma outra finesse de atenção aí muito grande. Você tem algum toque mais prático assim? Como é que o cara percebe que tá ele? Como é que alguém se atenta que está desatento? Tá? E que isso é difícil, entendeu? Muitas vezes. Uhum. Isso parte assim do ponto já do horário que você acorda. Então, como que estão as atividades intelectuais? Está conseguindo aprender? Está conseguindo a estudar, a ter novos
conhecimentos. E aí, como que está a alimentação? Então, assim, de forma prática, é você, por exemplo, você acordou, já tomou o seu café. Como que ficou mais hiperativo? Acho que deu uma travadinha aqui, né? Acho que não. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, tudo tranquilo. Então, da mesma forma que a questão da atenção, você tomou o café, café puro, café mesmo convencional do dia a dia, independente se é expresso, se é café coado, como que fica a atenção? Fica mais agitado? Como que você percebe isso no seu corpo? Então, essa é uma forma interessante, no caso, assim, de forma prática, que eu estou dando, é com o café mesmo. O alimento aí da maioria das pessoas ao horário que já acorda. A rigor, eu devo almoçar, me perdoa, eu devo tomar café, falando aqui de café da manhã, e devo já perceber um impacto em mim. Eu tenho que estar atento em alguma alteração ou resposta do meu organismo. É razoável pensar assim? Sim, dá para você ter uma boa percepção corporal e a mesma questão também, principalmente para as mulheres, a questão hormonal é o inchaço, é como que está a pele, se a pele está ressecada, a boca está seca, isso já dá para ter uma boa percepção. Para os homens, tanto a questão da força física, muscular, dá para a gente ter uma boa percepção. E aí já entra na questão da gente saber como que está esse intestino, ele está funcionando, está evacuando, é fezes muito mole, tem constipação. Quando tem gases, esses gases eles são muito fétidos. Então, tudo isso dá para a gente ter uma boa base de como está esse organismo no dia a dia. Muitos gases, inchaço, cansaço. E principalmente a questão da memória. Tá conseguindo aprender novos conhecimentos, novas habilidades. Então, tudo isso é importante. Me permita uma questão, Daniela, como você falou, principalmente a questão da memória. Quase todo mundo ao meu redor não tem memória de nada. Sim. Tipo, você pergunta para o cara que você almoçou, tal. As pessoas estão perdendo. Eu posso dizer que o fator alimentação aí está. Sim. Principalmente também após a questão do Covid também, mas a questão da memória, a gente vê que ela é, assim, na maioria das pessoas, as mulheres, elas podem perceber bastante essa questão por conta do hormônio da tireoide, hipotiroidismo principalmente, e, assim, falando de uma forma mais prática, que a gente já pode entrar na questão alimentar, da alimentação, hoje já é bem documentado na ciência que as gorduras boas, abacate, óleo de coco, nozes, castanhas, a própria gordura natural de alguns alimentos, elas vão ter uma resposta positiva na questão da memória, junto com os nutrientes, principalmente os micronutrientes, que são as vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, na questão mental, na questão da memória, principalmente a B12. Hoje a gente tem uma pandemia na questão da deficiência da vitamina B12, e muitas vezes a pessoa ela consome alimentos fontes de vitamina B12, como carne, mas ela não consegue absorver pela questão intestinal, ou por uma disbiose, que aí já seria, no caso, a disbiose, uma proliferação de bactérias ruins no organismo e um declínio das bactérias boas. Então, se o nosso intestino ele não está de uma forma ideal, então a gente não vai conseguir absorver alguns nutrientes específicos, principalmente para essa questão da memória, da cognição, da inteligência. Seja, vai embotar mesmo. E eu fazia esse embotamento, tá? Tava vendo, e eu tinha critérios objetivos aqui para
para aferir, que era a minha capacidade de produção, etc. E me contam, eu não tinha esse entendimento, essa clareza, que o intestino é um segundo cérebro, nesse sentido, e que a partir deles tem abalos neurológicos, psíquicos, morais e tudo isso. Comenta um pouco para nós disso daí, e, se possível, esse intestino é mesmo o segundo cérebro nesse sentido? Sim, todos os órgãos do nosso corpo, eles são importantes, mas o intestino, ele é tido hoje como segundo cérebro, não que ele seja o órgão mais importante de todos, e também não significa que todas as doenças, elas começam no intestino, porque a gente tem uma série de fatores aí a nível de fisiologia para entrar nesse contexto. Mas, de uma forma prática, o intestino, se ele não está bem, ele não está absorvendo os nutrientes, principalmente zinco, ou até mesmo a questão da vitamina B12, que eu comentei, porque a vitamina B12, ela tanto na questão do cansaço mental, cansaço físico, então tudo isso vai implicar. Se esse intestino ele não está bem, ele não consegue absorver as vitaminas, que são fundamentais para essa questão do aprendizado, essa questão da mente mesmo. Zinco e B12. Tem um comentário aqui da Jéssica. Minha memória de curto prazo é praticamente nula. Tenho TDAH. Se eu pegar pesado no glúten, ela deixa de existir. Trabalho com escrita e já passei mais de um mês sem conseguir produzir nada para acontecer. É 100% que me aconteceu. Assim, eu não consigo produzir mais, entendeu? Uma coisa assim, eu parei o glúten e voltei. Assim, o glúten foi realmente... Estou tomando essas coisas, zinco, B12, eu tomo. Então, depois que aprendo o caminho. Então, eu esquecia tudo, gente. Não tinha mais nada. Tá voltando. Mas a pergunta, volta. Se a pessoa passa por um embotamento, por ingesta ruins aí, volta a vitalidade, o vigor aí intelectual pode ser restabelecido. Sim, sim. Uma camada de lesão que também... Sim, a gente vê que nada é assim, definitivo. Para tudo tem um jeito. Como a Jéssica comentou aqui da questão do TDAH, se ela consome muito glúten, isso acaba complicando. Então, como no seu caso também, Vicente, que você, assim, praticamente, você chegou a anular tudo o glúten. Nada. Mas, assim, então, a gente tem... Eu jogo fora. Mas você não chegou a fazer biópsia intestinal, só descartou. Então, provavelmente, no seu caso, seria a doença celíaca mesmo, porque você tirou o glúten e você melhorou. Então, a sua pergunta que você fez é basicamente isso. Você retira o alimento, no caso, que aí é o glúten, e aí você sente uma grande melhora. Isso mesmo, não é melhor, nasci. Sim, voltou. Eu renasci. Uma nova vida, no caso. Sim, uma questão. Tem algum comentário aqui, pergunta do Alessandro, sobre Sara, alimento que prejudica a Sara. Depois tem uma pergunta do Melher, ômega 3. E aí do Felipe sobre suplementos. Antes de entrar, acho que em perguntas mais assim dirigidas, você dá um panorama geral, Daniela, de atenção. Por quê? Do meu convívio social, quase todo mundo está com lesão mental e nós estamos vendo uma sociedade de loucos. Isso é um problema mais amplo que a questão disto, mas seguramente a alimentação está nisso. Dá um panorama geral para a gente aí de alimentação. Como é que eu quero desenvolver-me, inclusive, não preciso ser um gênio, mas eu preciso ter memória boa, tenho que ter raciocínio legal, ter capacidade de seguir, sabe, um uso razoável da inteligência mesmo, tá? Faz algumas considerações gerais aí da alimentação para os cuidados que a gente, do que a gente tem que fugir antes da gente entrar em coisas aí mais dirigidas, tal, etc. Primeiramente, fazer uma alimentação focada em gorduras boas, proteínas. E aí, é claro que vai depender da individualidade de cada um, do momento de cada um. Então, por exemplo, os carboidratos
carboidrato de raiz, principalmente para quem tem TDAH ou algumas complicações como alguns transtornos ou até mesmo ansiedade, a gente ter os horários certos dessa alimentação e de forma prática para melhorar essa questão da memória é incluir, como eu falei, as gorduras boas, então aí no caso o ômega 3. Hoje o ômega 3 ele é bem documentado na questão da memória, na questão da neuroplasticidade. As vitaminas do complexo B, como a gente comentou, a vitamina B12, mas assim, fazer um acompanhamento para saber se essa vitamina B12 ela realmente ela está sendo absorvida, porque se tiver alguma questão intestinal, desbiose, síndrome do intestino irritável, essa pessoa não vai absorver bem. Então, vitamina B12, o zinco, que é importantíssimo, ômega 3, vitamina D, todos esses nutrientes que a gente encontra nas gorduras, a vitamina B12, o ômega 3 nos peixes, das águas frias, e a questão da vitamina D, muitas vezes a gente precisa de uma suplementação. E no caso assim da alimentação, frutas, verduras, legumes, em torno aí, vamos dizer, por dia, uma xícara de legumes, em torno de 300 gramas. E as vitaminas, vitamina C, essas vitaminas que são mais antioxidantes, que aí vão ajudar na questão do cérebro, na questão da memória. Me conta uma coisa, por que é tão difícil até os médicos associarem um problema a algo de alimentação? Eu fiquei meses indo em médico, mas meses indo em médico. Fui 2 psiquiatras, tive em traumatologia, tive em gastro, no hipnoterapeuta, fui 1 milhão ninguém associa um problema. Por que é tão difícil a associação até para os profissionais chegarem a um problema? Querido, você está comendo mal. É porque geralmente a gente não tem essa cultura de prevenção, então muitas vezes a gente entra com medicamento, alguma coisa assim, e o básico, que é a alimentação, que é a nossa sobrevivência, muitas vezes não entra nessa questão mais profunda. Então, só depois que realmente acontece algo grave, assim, que aí começa a identificar alguma coisa a nível alimentar. Então, assim, eu vejo que é bem sofrido, assim, para cada indivíduo, tanto para a questão do diagnóstico, que como no seu caso, retirou o glúten, então ficou bem. Então, provavelmente você tem a doença celíaca, e esse diagnóstico quem faz é o médico, no caso. Mas a gente vê que é um problema, assim, geral. Tá. Sim, é geral. Quer dizer que a maioria das pessoas está comendo mal, as pessoas está embotada, e sabe assim, mas em patamares na minha família mesmo. Eu vejo, hoje eu tenho mais critério aí para verificar esse tipo de coisa. Mas olha só, Daniela, se você quiser aí pegar algum viés, eu queria explorar um assunto, uma pergunta que vem muito sobre o café, se o café, o mito do café faz bem, o mito do café faz mal e etc. Tá? Se você tiver alguma coisa para falar sobre humor também, e aí eu acho que encaminhar as perguntas que elas estão sendo forçadas aí. Mas, por favor, fica no comando aí. Eu estou dando uma olhada aqui, aí tem bastante pergunta, Tiago, Henry, Ney. Então, eu vou passar aqui e vou procurar responder aqui no final essas perguntas, mas como você comentou aí da questão da cafeína, o mais importante, não só com a cafeína, mas qualquer alimento que seja, é a gente observar se esse alimento ou essa bebida, ela tem um uso crônico, é um uso inconsciente, é um hábito, ou seja, todo dia eu preciso tomar café. Então, eu acordo e eu já tomo café. Se eu não tomo café, eu fico mal-humorada, lenta, cansada, parece que meu dia não começou. Então, tudo isso são sinais importantes. Então, se logo na primeira hora do dia
você precisa da cafeína e você não tem vida ativa, então aí também já é um sinal importante para a gente saber como que está esse cortisol. Ou seja, você anula o seu cortisol no primeiro horário da manhã, e aí seu corpo entende, não produzir agora no primeiro horário do dia, que é o momento que a gente mais precisa, na primeira hora que a gente precisa do cortisol para levantar, para seguir a vida, para trabalhar. Se você já entra com uma cafeína, isso vai ter implicações que quando chega no final do dia, você precisa de mais café, ou às vezes você tem mais vontade de comer doces, carboidratos. É claro que isso vai depender de cada organismo, mas isso que eu estou falando é assim, é a nível crônico, ou seja, todo dia você precisa do café, porque o café é uma bebida maravilhosa, principalmente se for um café selecionado, mas tudo, independente se é café ou algum alimento, a gente precisa saber o uso que é melhor para nós. Então, é sempre a observação que eu falo, como que você se sente, como que a cafeína ela reage no seu corpo. Vai ter pessoas que entram com a cafeína, tem um emagrecimento, vai ter pessoas que entram com a cafeína, fica cansado, fica com mais indisposição, no final do dia, por volta de 4 horas, fica com mais necessidade de doce, e aí tem falta de foco, o raciocínio diminui, não tem aquele sono de qualidade, ou seja, a pessoa não consegue, assim, pode até dormir, mas não tem aquele sono de qualidade. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa observar em relação à cafeína. Aumentou a resistência à insulina, como está a glicemia, então tudo isso é importante, porque ou tem essa questão do emagrecimento, ou pode ter essa questão de você ter mais gordura, mais fome, ou seja, diminui a sensação de saciedade e principalmente mulheres, se tem aquela gordura abdominal. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa observar com a cafeína. Que coisa, hein? Ou seja, quanta coisa a gente está desatento. As pessoas estão falando aqui sobre livros, vou até sair um instantinho aqui, eu passei a ler este aqui, tá? Sim. Aqui a Jéssica também comentou, a dieta da mente, que é maravilhoso, aborda o glúten, carboidrato, perfeito. É uma boa indicação para quem quiser estudar a questão de alimentação e inteligência. Eu até falando na questão do glúten, é que tem várias perguntas aqui, mas me perdoe que eu não estou vendo aqui o nome, mas eu bati uma aqui que perguntou sobre se era sensibilidade ao glúten, alguma coisa assim. A questão do glúten assim, a gente tem que observar como no caso do Vicente, provavelmente ele tem a doença celíaca. Outras pessoas vão ter apenas uma sensibilidade, e aí não significa que precisa tirar o alimento por completo da sua rotina. Então, sempre parte da nossa observação. Ana Paula, sugestão de cardápio, acho que a gente falou um pouco da questão das gorduras, das vitaminas, ovos, abacate, castanhas, principalmente a vitamina C. Tem uma pergunta do Melher, suplementação com ômega 3 e 6 é uma estratégia interessante para ingestão de gordura boa? Sim, é interessantíssimo, mas a gente sempre, qualquer suplementação, a gente tem que ter muito cuidado com essa suplementação, de onde ela vem, qual a quantidade, qual o princípio ativo dela, mas o ômega 3, sim, ele é super interessante, principalmente para a questão de alguns transtornos também, inclusive transtornos de personalidade borderline também. E aí, quem tiver interesse lá no Instagram, eu tenho até um destaque que eu falo só sobre o ômega 3. Deixa eu ver aqui. Ney, falando da questão de ansiedade. Depois do tratamento. Pergunta também uma ideal para a memória. E uma pergunta do Yakut, do Henri. Tudo bom, Henri? Tudo bem?
Você quer que eu já comece a responder, Vicente, ou você? Eu acho que está de bom tamanho. Aí tem uma outra pergunta também aqui de algo para limpeza, do Tiago. Limpeza do intestino. Tá? Enfim, tem bastante coisa aí, minha cara. Agora são 6h33. Se você tiver mais alguma questão para trazer. Não, eu queria salientar uma questão aí, da qual eu fui insensível tantos anos. Tem que cultivar um intestino saudável, gente. O intestino não. A gente vai ser burro mesmo. Das coisas mais importantes da minha vida, gente, é viver, amar, cuidar dos meus, obviamente, mas é cultivar a minha inteligência. Estou há muitos anos orientado em cultivar a inteligência, fazer reflexão, estudo filosofia, produzir, eu fiquei burro. Entendeu? Você imagina um negócio assim, entendeu? Eu não tinha essa visão. A burrice é o ponto de não associar algo tão óbvio, tá? Uhum. E por isso, enfim, tanto gritar essa bandeira aí também. Tá? Uhum. Mas, por favor, Daniela, comenta, enfim. É porque, às vezes, a gente fica muito na questão do prazer, do imediatismo. É claro que é maravilhoso, é saboroso você sair, comer uma pizza, até isso faz parte e também é importante para a questão tanto social, também são coisas que a gente não dá para ficar 100%, então tudo tem também a questão do equilíbrio. Então vou começar aqui, o Marcelo, fale sobre os probióticos. Deixa eu ver, Marcelo. Tinha mais uma pergunta de probiótico antes que você já pode ir. Então, falando sobre essa questão, a gente pode utilizar, sim, principalmente aquele manipulado, numa quantidade que seja ideal para você. Então, 3 cepas de 10.000, então tudo isso é importante. Agora, tudo isso é se não há nenhuma patologia. Aí sim é interessante utilizar. Ney, a questão... Está fazendo o acompanhamento de ansiedade. Ah, sim, para ansiedade, a questão da cafeína tem que ser totalmente retirado aí da vida por completo. A Jéssica já falou sobre o livro, que é maravilhoso. Ana Paula, sugestão de cardápio, a gente falou um pouco. Gente, o perfil da Daniela dá muitas informações, tá, gente? É muito conteúdo que tem no perfil da Daniela. Aí o pessoal também pode visitar e etc. Procurar a Daniela também, etc. Coisas mais particulares também. Eu, desde que eu conheci a Daniela, só ganhei. Sabe assim, só ganhei como ganhei. Que bom. A Lorena, a questão do jejum intermitente é uma boa estratégia, sim. A gente só precisa tomar cuidado com alguns perfis psicológicos e também se há ansiedade ou uma pessoa que tenha tendência a ter compulsão alimentar, então a gente tem que tomar cuidado. E aí, Lorena, entra também nessa questão da observação que a gente comentou sobre os sinais e sintomas do seu corpo. Então, se for um jejum que ele é bem acompanhado, tudo bem. Agora, se você está fazendo ou fez aí um jejum de internet, alguma coisa assim, sem acompanhamento, só tem que tomar cuidado na questão de compulsão e como que é essa refeição antes e após o jejum. O Ney, ele acho que deve ter alguma coisa mais abaixo do Ney, né? Que ele tinha um processo de preocupação muito sério. Tiago. Uma pergunta do Henri sobre o Yakult. O Yakult não é interessante, assim, não tem por que gastar dinheiro com o Yakult, assim. Ele é bem doce, tem a questão do açúcar, não é algo interessante. O papel da cafeína, a gente falou. Qual seria a alimentação ideal para a memória? A gente também falou da questão das gorduras, ovos, abacate, nozes. Vou aproveitar e acrescentar uma pergunta minha aqui, que
também vivo, tem uma onda, uma mania. Vale a pena, é necessário mesmo, útil, whey protein? Olha, protein, porque o whey protein é quase como a solução de tudo. Assim, ele é interessante, mas vai depender da sua individualidade. Então, assim, como que é a sua alimentação ao longo do dia? Se você não consegue atingir a quantidade de proteínas ao longo do dia, porque não consegue fazer uma refeição completa, com ovos ou alguma carne, então você utilizar aí em torno de 20 gramas de whey é interessante, mas aí tem que saber se é o isolado, qual seria o whey, porque também tem a questão do carboidrato, e muitos desses whey, eles têm a questão dos adoçantes. Então, tudo isso tem que prestar atenção, tem que ser o mais natural possível. Mas mesmo que se consuma, é uma compra, digamos assim, técnica para ser observada por um profissional, digamos assim, não é tão simplório uma coisa assim. Porque aí, no caso, se você já tem uma boa quantidade de proteína ao longo do dia, aí já não é interessante, que aí vem o ganho de gordura também. Suplementação com ômega 3, nós falamos. A Valéria comentou, né, sobre a questão do glúten, o nível de atenção aumentou. Então, assim, a gente pode... Entraram agora algumas perguntas que eu queria meio que fechar aqui em termos de perguntas também. Algumas que são comentários e perguntas, uma que sobre a questão dos reflexos, tipo, enfim, a questão do reflexo é meio um assunto de memória, é um assunto de raciocínio ou é outra dimensão? Você diz os reflexos? Eu estou pensando que, assim, estar atento num sentido, acontece uma coisa, como é que eu reajo, tomar uma decisão rápida, como eu estou entendendo a pergunta, pelo menos. Aí você dá um apanhado nisso, eu acho que a gente vai fechando. Gente, tem muita coisa que, enfim, aí entra em peculiaridades e etc, tá? Aí, enfim, pessoal, insisto, podem buscar muito dentro de dados lá na página da Daniela. Eu acho que tem alguma, acho que eu vi até uma aqui do... reflexo físico não reage. Tá? Essa que o Daniel está comentando aqui, reflexo, tipo, também gostaria de saber a resposta à pergunta do Ney. Vamos ver o Ney. É que eu acho que eu passei. Deve ser o uso da creatina para a memória, é isso, Ney? Se você puder me orientar aqui, que eu acho que, se alguém puder escrever aqui a pergunta do Ney. Eu acredito que é a questão da creatina e a memória. Sim. Então, tanto a creatina, principalmente para idosos, para a questão da memória, ela é excelente, aí em torno de 3 gramas ao dia. A creatina, ela é bem interessante, sim, para a questão da memória. Mas é como a questão do whey, no caso que a gente comentou aqui, sobre o cuidado, como que é essa creatina, de onde que vem, qual que é o fabricante, então tudo isso a gente tem que tomar cuidado, mas a creatina, sim, para essa questão da memória, ela é muito boa. Isso já está bem documentado já. Colocar uma coisa prática aqui, em termos práticos, quem não busca uma revisão inteligente por um profissional da sua alimentação, está pondo em alto risco sua inteligência? Sim, porque a gente hoje, por mais que nós tenhamos muitas informações, a individualidade de cada um, a história clínica, a biografia de cada um, tudo isso vai impactar nessa questão da orientação alimentar. Então, aqui, a gente está falando de várias coisas da questão de memória, de alimentação, algumas coisas intestino, creatina, então, assim, vocês veem que é muita coisa, a questão do glúten também, que gera muitas dúvidas também. Então, sim, como você comentou, Vicente, é super importante, porque
a gente precisa ter esse conhecimento também de forma intuitiva com o nosso corpo, mas também a gente prestar atenção tanto nessa questão da inteligência emocional e a inteligência como um todo, e como que o nosso corpo ele reage. Minha cara, eu negligenciei isso, e como eu estou vendo aqui. Tá? Gente, a gente fecha as perguntas aqui, até porque a gente pode entrar depois numa casuística, aí que fica complicado, tá? Mas o nosso foco aqui era esse, salientar, quer ser inteligente, tem que observar o que você come. E como é que eu faço? Vai ter que procurar ajuda realmente especializada, e as soluções às vezes não são óbvias, não. Como Sim. os médicos Desculpa, Vicente, eu acho que estavam aqui comentando sobre reflexo, aí o Luiz comentou sobre a questão que notou uma melhora na alimentação da low carb, que o pouco que a gente fez aqui essa explanação, falando da alimentação, a gente falou da questão da proteína, a gente falou da questão das gorduras boas, e quando eu falei sobre o carboidrato, sempre na questão de ter essa observação do horário, qual horário que esse carboidrato vai entrar na sua alimentação, mas uma dieta low carb, sim, ela pode ajudar aí em várias questões, principalmente na questão da memória, da inteligência, porque quanto mais a gente consome carboidrato, pães, massas, bolos, biscoito, isso vai nos deixar mais cansado, com uma energia mais baixa, com dores articulares, cansaço, indisposição, gases. Então, tudo isso vai implicar diretamente na questão da inteligência, da memória. Então, de forma prática, uma alimentação baixa em carboidratos pode ajudar, sim. Se estiver cansado, a gente pensa menos. Sim. E cansado também, o nosso corpo não consegue reagir bem. A vida já é muito corrida, já é muito complicada, então a gente precisa estar bem. Pensar mais do que prestar atenção. Talvez prestar atenção, estar atento, estar concentrado, seja o maior esforço nosso. Sim. Do que até carregar uma pedra. Você está entendendo? Sim. Em certo sentido. Minha cara, Daniela, aí se tiver mais alguma questão que você aborda, senão a gente vai agradecer, chamar a atenção, nossa missão de salientar essa problemática. É só, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, porque tem algumas questões aqui com a enzima Q10, que também é um nutriente bem bacana para se utilizar aí, principalmente para a questão de levar oxigênio para a tireoide, para fazer essa questão do hormônio da tireoide trabalhar bem também. Então, são muitas coisas, mas se eu não falei alguma coisa, se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Jéssica falou do leite em saquinho, então vai depender aí de como está esse intestino, como que você reage com leite no seu organismo, tem gases, tem diarreia ou não, então tudo isso parte da nossa observação. Meus caros, o assunto é um oceano. A gente precisa sensibilizar, chamar atenção, algumas coisas centrais, intestino, problema de energia, enfim, etc. Mas não dá para entrar na casuística, enfim, etc. Tá? Mas tem que sensibilizar as pessoas. Eu vou agradecer, Daniela, tua disponibilidade, a alegria, está mais do que convidada para vir inúmeras vezes aqui. Faço o convite para que todos conheçam o trabalho que a Daniela faz, tá? Na rede social. Eu conheci a Daniela pela internet também, tá? E a gente fez algumas partilhas muito, muito, muito ricas. Daniela, palavras de encerramento ficam contigo, se você for ver algo, se não, enfim, a gente deixa um agradecimento a todos aí também que assistiram, que vão assistir a isto oportunamente. Gente, tem que comer bem. Eu emburreci. Eu vou falar com o meu testemunho que eu emburreci. Eu estava babando, eu emburreci. Imagina para o intelectual isso. Sim. Terrível. Meus artigos, não conseguia acreditar que eu tinha escrito. Uhum. Eu estava com... exatamente, eu não conseguia saber a articulação que eu mesmo escrevi. Eu não conseguia mais interpretar o que eu escrevi.
coisa assim. Aqui, enfim, tá aqui algumas pessoas que acompanharam esse processo comigo, que eu estava morto, e nasci. Tá? Casa da Crítica precisava que eu comesse melhor. Daniela, palavras tuas, por favor, e vamos aqui, caros, comer bem. Então, eu quero te agradecer, Vicente, seu trabalho é importantíssimo, fiquei muito feliz com o convite, fiquei honrada mesmo, muito obrigada. E a todos também, muito obrigada. Sendo repetitiva, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode entrar em contato, será um enorme prazer. E vamos aí ter uma alimentação melhor para que a gente possa conseguir produzir melhor, fazer boas escolhas, com boa saúde, inteligência, com a saúde da mente, do intestino, tudo em ordem, para que a gente possa aí ter boa saúde, longevidade e tudo de bom para todos nós, com muita saúde, muita paz, muita alegria. Meus caros, um abraço a todos. Obrigado. Um abraço a todos, muito obrigada, uma boa noite.